Vamos agora para o bloco Você Pergunta e nós respondemos consultando a Bíblia. A irmã Rosani Barassal vai fazer a pergunta e eu vou procurar respondê-la. Pastor NQI é um homem. Ele pergunta: Deus só cura os crentes? Não. Queremos dizer que há registro bíblico de pessoas que não eram do povo de Deus, no caso, o povo de Israel, e que foram curadas de enfermidades e enfermidades graves. No caso mais notório que nós encontramos no Antigo Testamento é o general Naamã, que através de uma menina que fora levada cativa para a sua terra, falou à sua patroa: se o meu senhor estivesse na terra de onde eu vim, lá o profeta de Deus o curaria da sua lepra. Este homem, apesar de seu grande cargo, nobre cargo, ele era leproso, e o leproso, portador da lepra, era uma pessoa considerada imunda, que não tinha entrada na sociedade. E este homem foi miraculosamente curado por uma orientação de Eliseu, profeta de Deus, que quando recebeu a visita do general, que pensava ter uma corte para recebê-lo, com honrarias dignas do seu posto, ele recebeu apenas uma informação: que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão e a sua lepra desapareceria. A princípio ele não quis aceitar, achou que era um desaforo tomar banho num rio barrento como o Rio Jordão, quando ele tinha águas mais límpidas na sua terra. Citou o nome dos rios que lá existiam. Mas, aconselhado pelos seus vassalos, ele foi e banhou-se 7 vezes no Rio Jordão e a sua saúde foi restaurada. Ele era um pagão e prometeu a Eliseu que dali para frente ele cultuaria apenas o Deus verdadeiro. E para não alongar muito, nós temos um segundo exemplo nos dias de Jesus, de uma mulher cuja naturalidade era cananeia, ou como diz algumas traduções, era cirofenícia. No capítulo 15 de Mateus, no versículo 21, faz referências a ela. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Era um caso de urgência, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos disseram-lhe: despede-a que vem gritando atrás de nós. E Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então está aqui uma mulher cananeia, estrangeira, que não pertencia à linhagem de Israel e foi abençoada. Mas um exemplo nós encontramos quando Paulo, naufragando com toda a tripulação e outros companheiros de viagem na ilha de Creta, ele foi conduzido ao chefe daquela terra,
e orou por ele. Estava doente de cama e se levantou. Não era um cristão. Então, meu prezado ouvinte, desde que nós peçamos a Deus dentro das normas bíblicas, João 14, 13 e 14, tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, disse Jesus. Em meu nome. Então, você pedindo a Deus em nome de Jesus, você recebe. Recebe quando deposita a fé neste nome, que é o nome excelso do Senhor Jesus Cristo. Mais uma pergunta, pastor N.K. Como posso ter a certeza de que irei para o céu? Bom, a nossa certeza de ir para o céu é tirada da própria palavra de Deus. Por exemplo, nós temos o Senhor Jesus Cristo declarando em João capítulo 5 e versículo 24, que a pessoa que ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Vou ler o texto, João 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 3 promessas são feitas aqui para aquele que crê. Primeiro, tem a vida eterna. Não é futuramente, já. Segundo, não entrará em condenação. Existirá condenação para os que recusarem a Cristo. Mas para quem crê, já tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Morte aqui tem o sentido de separação. Uma pessoa que vivia afastada de Deus passa a ter comunhão com Deus no momento em que ouve a palavra e crê, e assim tem a vida eterna. Mas um texto que nos cabe citar, porque é de profunda importância termos essa convicção, está em 1 João capítulo 5. o João escreve, João Evangelista, versículo 11 a 13. Repetindo, 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do Filho de Deus. Então, repetindo, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E a Bíblia, então, é o livro que registra essa promessa. Por isso, João diz: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, nós temos a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que vamos para o céu, conforme Jesus prometeu, conforme o apóstolo Paulo citou em Filipenses 3, 20 a 21. A nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso.
Meu prezado ouvinte, você pode ter certeza de ir para o céu, não por virtude pessoal, mas pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pastor, por que a crucificação foi tão traumática? A morte brutal de Cristo foi profetizada? Sim, a morte de Jesus foi profetizada. E a profecia a respeito da morte de Jesus revela essa traumática crucificação de Jesus. Capítulo 53 do livro de Isaías, este foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais se aproximou da descrição daquilo que Jesus sofreu por nós. Diz o texto de Isaías 53. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído. Essa expressão aqui é muito grave, como que Jesus foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, mas ele não abriu a sua boca. Então a pergunta, por que a crucificação foi tão dramática? Nossa resposta é, por causa da gravidade do pecado. Pecar contra Deus é coisa gravíssima. Diz o apóstolo que escreveu a Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Então, o salário do pecado é a morte. E a morte de Jesus foi uma morte que denominamos sempre morte vicária. Ele tomou o meu lugar. Como diz Paulo, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, meu prezado ouvinte, cuidado com a gravidade do pecado. Não é para se brincar com o pecado. As pessoas que desafiam a Deus e ainda dão gargalhadas de deboche, está escrito no livro de Gálatas 6, versículo 7. De Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Então, porque o pecado é tão grave, cujo salário é a perdição eterna, porque a palavra morte em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, não é específica apenas com relação à morte física. Tem a morte eterna, que significa o banimento, a separação de Deus por toda a eternidade, lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Palavras de Jesus repetidas nos evangelhos. Daí, porque a crucificação foi tão dramática, porque a gravidade do pecado exigia que esta morte de Jesus fosse da forma como está descrita. O que Jesus quis dizer ao clamar, está tudo consumado? A expressão está
tudo consumado, que aparece em João 19, versículo 30, significa que a obra da redenção, a obra da salvação para a qual ele veio consumar, como ele chegou a dizer na casa de Zaqueu, Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ali na cruz, ao declarar tudo está consumado, significava que a obra da redenção foi concluída e da nossa parte precisamos recebê-la, se quisermos. Mateus 20, 28 declara também que Jesus declarou que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele concluiu a obra da redenção. Hebreus 7, 25, ele pode salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.